Olá pessoal, sejam bem-vindos. Mais uma aula, terceira aula do módulo Família, do módulo Relacionamentos, Família, do nosso curso de Vida Cristã. Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai então para a nossa terceira aula. Nós, na nossa última aula, tivemos uma palavra específica direcionada para as esposas. E hoje nós teremos uma palavra direcionada para os maridos. Beleza? Bem, nós estamos baseando o nosso estudo de família dentro do campo dos relacionamentos, inicialmente no livro de Efésios, no capítulo de número 5. E eu convido a você a acompanhar a leitura em Efésios capítulo 5, verso de número 25. Vamos lá. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Verso 27. Para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A gente está percebendo o apóstolo Paulo fazendo um paralelo, apresentando o modelo do relacionamento de Cristo e a igreja, como nós também vimos no estudo para as esposas, não é? E agora ele está falando aos maridos que o modelo de tratamento ou de relacionamento que o marido precisa se basear, o seu comportamento deve se espelhar no comportamento de Cristo para com a igreja. E continuando o verso 28, diz assim: assim devem os maridos amar as suas próprias esposas, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Tá certo? Então, fica aqui clara a comparação entre o relacionamento conjugal cristão com o relacionamento de Cristo para com a igreja. Nós sabemos que a igreja é a sua noiva, a noiva do Cordeiro. De forma que é apresentado o modelo do relacionamento de Cristo e a igreja para que os maridos tratem as suas esposas e as esposas tratem os seus maridos. Tá certo? Vamos também a Colossenses capítulo 3. Colossenses 3, verso 19, diz assim: vós, maridos, amai a vossas esposas e não vos irriteis contra ela. Então, em Colossenses, o apóstolo Paulo, novamente agora falando aos maridos, ele traz a palavra amai as vossas esposas. Então repare que em Efésios capítulo 5, verso 25 diz: vós maridos, amai a vossas mulheres. E Colossenses 3, verso 19, vem trazendo a mesma palavra, há uma repetição agora ao povo
da cidade de Colossos: vós, maridos, amai a vossas esposas, e traz aqui um acréscimo de comportamento, de tratamento, onde ele diz: e não vos irriteis contra elas. Bem, já é o suficiente para a gente começar a observar a base em que deve se colocar o relacionamento conjugal no que tange aos maridos. Repare que em Efésios e em Colossenses a palavra é: nós devemos, maridos, amar as nossas esposas. Quando nós falávamos das esposas ou as esposas, nós percebemos que o princípio fundamental que se repetia, a preocupação principal das Escrituras com as esposas é que elas fossem submissas, sujeitas a seus próprios maridos. E agora, aos maridos, nós percebemos uma palavra preocupada em que os maridos tenham uma atitude de amor para com as suas esposas. Então, esta é a preocupação, esta é a prioridade bíblica no convívio conjugal para com os maridos. Os maridos precisam amar as suas esposas. Nós não vamos aqui fazer um tratado sobre amor, não é? Do que seria ou do que não seria amor, mas nós vamos exemplificar através de situações práticas que a palavra de Deus nos traz. Estes textos mesmos nos apresentam. Então, vamos por partes. No capítulo 3 de Gênesis, no verso 17, a gente tem uma palavra para os homens, como nós também lemos para as mulheres no estudo de número 2. Após o pecado, houve a necessidade do Senhor intervir, respectivamente à serpente, à mulher e ao homem, com sentenças. Por exemplo, a serpente foi dito: você vai rastejar, vai comer o pó da terra e você vai ferir o calcanhar da semente da mulher e a semente da mulher vai esmagar a sua cabeça. Tá certo? A mulher disse, como nós lemos e observamos no estudo 2, vou multiplicar a dor da sua concepção e a sua vontade será para o seu marido e ele te dominará. Agora nós vamos ler a palavra de Deus para o homem, para Adão, que é o nosso pai, pai dos homens. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, ou com suor, né? Com esforço. Espinhos, verso 18, e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás, ou ao pó voltarás. Então, ao homem foi dada a incumbência agora de trabalhar, de buscar o sustento, de buscar a vida, a manutenção da vida,
através dos seus esforços, através do seu trabalho, através do seu empenho, e isso com esforço, e isso com dificuldade e com dor. Então nós voltamos para Efésios e percebemos que aquilo que o Senhor está pedindo para o homem, para demonstrar esse amor para com a mulher, tem a ver com essa palavra que está em Gênesis, no capítulo 3, que nós acabamos de ler, os versos 17 e 18. Então repare lá, novamente em Efésios. Diz que esse homem deve se entregar por ela, para santificar e purificá-la, para apresentá-la gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Isso dá trabalho. Então, fazendo um paralelo entre esses dois textos, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que agora o homem precisa demonstrar o seu amor para com a mulher através do seu serviço, do seu cuidado, do seu esforço, da sua liderança, do seu trabalho. Então é papel do homem aqui, a primeira palavra que diz, se entregar por ela, se gastar por ela, se dedicar por ela, se expor por ela, se causar, se cansar por ela, se oferecer por ela. Então, nós estamos diante de uma necessidade de um homem agora protetor, de um homem agora cuidador, demonstrar o seu amor para com a sua esposa. E é o que Jesus faz pela igreja. O Senhor se entregou por ela, entregou a sua vida, se dedicou, se empenhou, inclusive até a morte, por amor à sua noiva, à sua esposa, à sua igreja. E é esse o sentido que as Escrituras Sagradas estão trazendo. Nós precisamos resgatar maridos que estejam dispostos a morrer, a se sacrificar, a lutar, a mudar de mente, a mudar comportamento, a se esforçar para o bem da sua esposa. E nós estamos vivendo dias em que cada um na sua individualidade quer buscar apenas aquilo que é bom para si próprio, ou aquilo que lhe agrada, e não o que agrada ao outro. Mas na vida conjugal, é imperativo que o homem tenha uma preocupação, uma atenção constante com a sua esposa. E voltamos aqui para o texto, se entregar por ela, com o objetivo de santificar. Santificar é separar. Santificar é preservar. Quem se santifica, se preserva. Então o homem, ele precisa demonstrar o seu amor no sentido de santificar a sua esposa, de preservar a sua esposa, de separá-la. No Velho Testamento, por exemplo, o filho primogênito era santificado, consagrado ao Senhor. Os pais separavam aquele filho e dedicavam aquele filho ao Senhor. Esse termo é utilizado aqui, onde o marido ele precisa santificar, consagrar a sua esposa. O texto continua dizendo, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, o homem, ele deve se preocupar
com a melhor performance da sua esposa. Ele deve se dedicar de tal forma que a sua mulher seja preservada e seja aperfeiçoada. Ou seja, o homem precisa investir na sua esposa. Esse investimento é através de finanças, um investimento financeiro, um investimento de tempo, um investimento de cuidado, um investimento emocional, um investimento intelectual, um investimento espiritual. E é grave quando às vezes nós percebemos que as esposas se sentem abandonadas pelos seus esposos, desassistidas. Não há sensibilidade do seu marido para com as suas demandas. Não há uma atenção, não há a dispensação de um cuidado com aquilo que tem trazido dor, sofrimento, mácula à sua esposa. E isto é um grande problema, porque o homem, ele espera de sua esposa o entendimento da sua autoridade. Todo homem deseja perceber que a sua esposa o segue como líder, o respeita, o admira e o honra como seu líder, com obediência, com sujeição e submissão. Isso é o sonho de todo homem. Por outro lado, é o sonho de toda mulher perceber-se amada pelo seu marido, respeitada pelo seu marido, suprida pelo seu marido. E muitas vezes isso é deixado a desejar pelos homens. Às vezes o homem está entretido com tantas coisas e a sua atenção se desvia das carências e das necessidades da sua parceira. Quantos casais sofrem, estão no silêncio há tantos anos, por falta de atenção, de cuidado, de entendimento do marido para com a sua esposa, para com a sua parceira. E isso traz um sofrimento muito grande para as mulheres, traz uma tristeza muito grande, porque ela percebe que não é amada, que não é cuidada, porque quem ama cuida, quem ama investe, quem ama gasta tempo com o objeto, com o indivíduo objeto do seu amor. Então nós estamos diante de um estudo de alerta, porque nós precisamos restaurar a família cristã. Nós estamos num estudo, nós estamos numa caminhada de vida cristã e nós precisamos restaurar o relacionamento conjugal, porque restaurar a família começa pelo relacionamento conjugal. Não adianta nós queremos restaurar, já falamos isso na nossa aula 1, a família através dos filhos. A gente, o filho não muda. Não, tudo tem que começar dentro do relacionamento conjugal. E aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo exatamente isso, que esse amor precisa se expressar através de um cuidado. Às vezes o marido diz assim, ou talvez alguém possa dizer que aquele marido é um excelente pai, é um excelente profissional, é um homem inteligente, é um homem bonito, é um homem elegante, é um excelente partido,
Mas se esse homem, para com a sua esposa, não demonstra amor, não demonstra cuidado, essa mulher está em sofrimento. Às vezes, o contrário também acontece. Às vezes é um homem com deficiências em outras áreas. É um homem com dificuldades em outras áreas. Ele tem problemas, talvez, como pai, não saiba ser um pai muito presente, talvez. Talvez ele não seja uma pessoa tão bem-sucedida no aspecto, no que se refere a uma carreira, mas é público e notório que quando este homem é atencioso, cuidadoso e se entrega pela sua esposa, essa mulher vai dar testemunho de que ela está num casamento bem-sucedido. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que é importante. Porque, às vezes, aquele parceiro ou a parceira não está cumprindo aquilo que é basilar, aquilo que é fundamental. E nós estamos deixando bem claro isso aqui. Que, do lado das mulheres, submissão e sujeição. Senão, nada mais vai se sustentar. Tudo vai ruir diante de uma ofensa, diante de uma rebeldia, diante de uma sublevação, de uma palavra, de um arrepio da autoridade ou contra a autoridade do seu marido. Da mesma forma, quando um homem, ele não se apresenta de forma cuidadosa, respeitosa, atenciosa para com a sua esposa, todas as demais coisas acabam se perdendo. Ele está andando e ele está se envolvendo com gracejos com outra mulher ou com outras mulheres. Ele não preserva, ele não se preocupa com os sentimentos da sua esposa, às vezes até dentro de um programa, às vezes ele está até já envolvido em comportamentos sociais antagônicos à palavra de Deus, como vícios, por exemplo, envolvimentos com pessoas, com outras mulheres, está no vício da pornografia, está se nutrindo de situações inadequadas, de coleguismos inadequados, que ofendem o relacionamento conjugal com a sua esposa. Isso é muito triste. E então a mulher fala: o que eu estou fazendo aqui? Para que eu sirvo? Que tristeza, que infelicidade eu tenho de viver com um marido, com alguém que não está nem aí para mim, que não sabe o que eu sinto, que não conversa comigo, que não atende às minhas expectativas, que não se esforça para mudar, para buscar algo melhor para mim. Que tipo de líder é esse? Que tipo de cuidador é esse? Que tipo de liderança é essa? E isso é muito sofrido, isso é muito doloroso, isso é muito infeliz. E muitas irmãs, muitas mulheres estão sofrendo. O melhor daquele homem é sempre para outras coisas, e para ela fica sempre o resto, fica sempre o que há de pior. E hoje muitos relacionamentos estão reduzidos à resolução de problemas, a situações inadequadas. Se você está nos assistindo, quem está aqui também, está passando por isso, Deus quer transformar essa situação. O Senhor é poderoso para fazer algo novo acontecer, mas deve haver arrependimento, quebrantamento, ajuste.
Talvez você não possa mudar agora, talvez você não possa mudar de hoje para amanhã muitas coisas, mas você pode começar hoje a ter uma atitude diferente, se dedicar a uma atitude diferente, conjugal, e isso precisa começar com os maridos. Não é a esposa que deveria chamar em primeiro lugar o marido para uma resolução, deveria ser o marido chamar a esposa. Não deveria ser a esposa a primeira a chamar a família para uma consagração, para a busca da palavra de Deus, deveria ser o marido. Não deveria ser a esposa aquela que se responsabilizaria por uma vida de oração predominante dentro do lar, mas deveria ser o marido. O marido precisa assumir a sua condição de líder. Que desde o Gênesis foi colocado, é você que vai ter que pagar o preço. Você agora, eu estou confiando isso a você, eu estou colocando essa sentença sobre você, e novamente aqui o apóstolo Paulo está falando que esta responsabilidade é do homem, não é de outro, é do homem. Nós lemos também em Colossenses que nós não devemos tratá-las de forma áspera, com irritabilidade, com gritaria. Há muitos homens que acabam tratando as esposas como tratam um colega de trabalho, como tratam um outro homem. E o mundo está se perdendo nisso, porque a linguagem de uma mulher é diferente do homem e vice-versa, como também as áreas sensíveis de um e outro são diferentes. E isso é uma preocupação que nós precisamos ter, a forma de nós tratarmos. Às vezes há muita irritabilidade por parte da mulher e por parte do homem, mas aqui há uma palavra direcionada para com o homem, para que você tenha paciência, para que você trate com leveza, sem aspereza, a sua esposa, a sua mulher. Eu quero também, já encerrando, trazer mais alguns textos. O primeiro deles está em 1 de Coríntios, no capítulo 11, onde o apóstolo Paulo diz que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher. É o líder. O homem precisa resgatar essa liderança. Repare que nós falamos lá do Gênesis que o homem tem que pagar o preço da sua liderança e a mulher precisa respeitar isso e se sujeitar e se submeter. Hoje está se invertendo as coisas. As mulheres é que estão tendo que matar um leão por dia e os homens é que estão se sujeitando às mulheres. Então é uma inversão de papéis e toda vez, é o que nós cremos, que você está fora da palavra, vai acontecer sofrimento, vai acontecer perdas, vai acontecer problema. E nós precisamos restaurar a ordem das coisas. Esposas que admiram, que se submetem aos seus maridos, e maridos que fazem valer a pena, que amam, respeitam e tratam condignamente as suas esposas. Porque tem os homens que são vergonhosamente chamados de sacerdotes, porque não estão sendo esses sacerdotes, não preservam as suas esposas, não aliviam a carga das suas esposas, não servem as suas esposas, as esposas estão definhando, as esposas estão adoecendo e eles não estão se incomodando com isso. Isso não é amor. E o Senhor pede que nós amemos as nossas esposas, nós somos maridos.
E é uma oração para cada homem casado aqui fazer: Senhor, me dá mais amor pela minha esposa, me ajude a amar mais a minha esposa, a minha mulher, porque o Senhor me entregou ela para eu cuidar, é o meu ministério, é o meu sacerdócio, como Cristo assim o faz com a igreja. E eu quero deixar também, como deixei para as senhoras, o texto de 1 de Pedro, capítulo 3, diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com elas, com as suas esposas, com entendimento, com sabedoria, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, mais uma vez aqui, como em Colossenses, a palavra de Deus vai dando algumas dicas, algumas situações práticas, comportamentais. Tem que tratar a mulher com entendimento, com inteligência. Tem um homem que é muito brucutu, muito ignorante e acha que quer viver assim a vida toda. Não pode mudar? Será que por amor nós não podemos, não devemos mudar? Será que por amor a gente não tem que melhorar como pai? Será que por amor nós não devemos melhorar como filho? Se não vai melhorar, então nunca nada avança. E como nós falamos no nosso estudo 1 de família, o contexto anterior que o apóstolo Paulo está falando, o início do capítulo 5 é: sede imitadores de Deus como filhos amados. É um processo de crescimento, de continuidade, de santificação. Então o homem precisa aprender a lidar com a esposa. E não é só na marra, na pancadaria, ou com um tempo de desgaste, não. Nós precisamos ser mais ativos no entendimento. Lendo a Bíblia, orando, lendo livros. Aí faz sentido. Não adianta você ficar indo para encontros de casais, você ficar fazendo curso disso, daquilo, se você não estiver disposto a mudar, meu irmão. Você precisa mudar. Você precisa mudar seu comportamento com a esposa. Não mudo. E volto também àquela velha fala da justificativa. Ela não muda, eu também não mudo. Está errado. Nunca as coisas vão acontecer dessa forma. E há muitos milagres que estão impedidos, há muitas bênçãos que estão sendo impedidas por conta dessas rixas e por conta dessas desobediências à palavra. Diz assim: você tem que fazer isso para que as suas orações não sejam impedidas. Tem família que não prospera financeiramente, tem filhos que estão com problema. É isso mesmo, tem filho que está sofrendo porque os pais não se entendem. Tem filho que está debaixo de maldição porque o pai não quer amar sua esposa como a Bíblia diz. É verdade, gente. Tem vidas que tinham tudo para prosperar, que nós já falamos que a família é um lugar de conquista, mas não conquista nada, não avança em nada, ou avança muito pouco, porque existem reservas onde não querem obedecer, não querem se sujeitar à palavra. Irmãos, tudo que está escrito na palavra é para o nosso bem. E Paulo falou lá em Efésios que quem ama a sua esposa ama a si mesmo. Você cuidar da sua esposa é um retorno para você. Uma esposa feliz é caminho certo, sossegado para você prosperar. Como diz o sábio Salomão, a esposa é para o marido o que a água é para o navio, o mar é para o navio, o que o céu é para a águia voar, e o que a rocha é para a serpente deslizar. Ela é o suporte. Agora, um mar bravio, um céu revolto em vendaval, ou uma rocha cheia de ponta, você não vai prosperar. Uma esposa abençoada
é sinal de bênção também para a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Ele complete essa palavra aos nossos corações, que você que está em casa seja bem-sucedido, que o Senhor te conduza, em nome de Jesus, para você ser um marido segundo o coração de Deus. Eu estou me esforçando, você está se esforçando, Deus está sendo glorificado. Mas se você não quer mais isso, se você não deseja isso, você está contrário à palavra de Deus, e isso é muito triste para você, para a sua esposa e para os seus filhos. Que Deus nos abençoe, um abraço a todos, até a nossa lição número 4. Até mais.